Na semana passada, nós começamos o capítulo 14 do Evangelho de João. Nós já estamos na lição 13, irmãos, e como eu tenho dito, né, faltam algumas, né, poucas, né, se eu não me engano, vai até 17 ou 18. Então, nós estamos nos aproximando do final, embora muito provavelmente as próximas aulas a gente também deva dividir pelo menos em uma ou duas, né, principalmente quando são dois capítulos juntos, tá? Mas falando aqui do capítulo 14 que nós iniciamos na semana passada, o versículo chave aí, segundo o autor da revista, é o 14:6, onde Jesus fala: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o alvo da lição é ser incentivado a conhecer com profundidade o ministério do Espírito Santo, prometido nas palavras de Jesus Cristo. E aí tem aí o saber, sentir e agir, né? Você tem isso também na sua revista, nós falamos na aula passada, eu vou caminhar um pouquinho. Essa parte introdutória da revista e também do comentário que eu trouxe, eu vou ler novamente, né? Que diz assim: o capítulo 14 de João demonstra a perturbação por parte dos discípulos ao saberem da iminente partida de Jesus Cristo, assim como revela o maior consolo que eles poderiam receber naquele momento, a saber, o Espírito Santo. Então, o capítulo 14, no seu contexto, é permeado por esses sentimentos, ou seja, um sentimento de angústia, de tristeza, de perturbação, né? Porque os discípulos já começavam a perceber esse destino, esse futuro de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo, então, ensina para eles que vai deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. O capítulo 14 trata principalmente do encorajamento específico para contrabalancear a partida de Jesus, a deserção de Judas e a predita queda de Pedro, né? Então imagina essa confusão de sentimentos que estavam vivendo os discípulos naquele momento, né? Com a traição de Judas, Jesus falando que o principal líder, né, dos discípulos iria trair o nome dele, ele iria negar Jesus. Então imagina você aí, aquela figura que você tem como espelho, talvez, como líder, nesse caso, além de Jesus Cristo, Pedro, para aqueles discípulos, eles ouvirem que Pedro iria trair Jesus de alguma forma e ainda não sabiam como. E são a provisão final da casa do Pai, que é os versículos iniciais que nós trabalhamos na semana passada, onde Jesus fala que vai preparar morada, na verdade que já tem morada, e se não tivesse, ele mesmo iria preparar. A volta de Cristo para os seus, ou seja, a promessa de que ele voltaria. A perspectiva de fazer coisas maiores, aqueles que são discípulos de Jesus, as possibilidades ilimitadas da oração, que é um pouco do que nós vamos começar a ver hoje, e o dom do Espírito Santo e a provisão da paz de Cristo. Então, essas são as coisas que Jesus então ensina e promete para aqueles que estão cansados, angustiados e confusos, às vezes até emocionalmente, não é? Então, nós vimos ali o dilema de Tomé, de Filipe, as perguntas que eles fazem para Jesus nos primeiros 11 versículos que nós trabalhamos. E eu deixei aqui algumas aplicações da aula passada, né? E vou ler novamente. Então, desse versículo 1 a 3 do capítulo 14, as palavras de Cristo são consolo, estímulo e direção singular para os crentes. No cenário original do texto, parece que os discípulos de Jesus estavam tristes porque sabiam da sua partida. Ficariam sem o mestre dos mestres, que tanto ensinava e ajudava a cada um deles. Foi então que Jesus lançou palavras de vida aos seus discípulos e também a nós nos dias atuais. Ou seja, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, é o que fala ali a palavra. Para onde eu vou, há muitas moradas. Se não tivesse, eu mesmo iria preparar para vocês. Então, essa é a promessa do Senhor para os discípulos e para cada um de nós, apesar
de tudo aquilo que nós vivemos e das angústias que nós passamos, das situações difíceis. Jesus está falando: onde eu estou, há muitas moradas, e para todos aqueles a qual eu escolhi, eles estarão comigo um dia. Então essas são as palavras de consolo e estímulo para que a gente continue, né, na nossa caminhada cristã. E a gente terminou a aula da semana passada mais ou menos assim, com essa pergunta, né? O testemunho bíblico, ou seja, a leitura da palavra, é a ferramenta para vermos e conhecermos a Deus. Ela está diante de nós, aqui e agora. Temos usado e desfrutado desse benefício maravilhoso? Nós encerramos com essa pergunta e tratamos do capítulo 14, do versículo 1 ao 11. Em relação a isso, quem esteve na semana passada tem alguma pergunta ou algo para colocar? Lembrando, somente daquilo que foi tratado do capítulo 1 ao 11. A gente vai tratar a sequência hoje. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Então vou seguir aqui. Vou voltar. Continuam vendo minha tela, né? Sim. Ótimo. Então, eu vou ler bem brevemente, bem rapidinho, né? Aquela leitura dinâmica que a gente faz, dos versículos 12 ao versículo 21. Você pode acompanhar aí no slide ou pode acompanhar também na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, do 12 ao 21. Então, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Esse foi até o 21. Do 22 ao 31 diz assim: disse então Judas, não Iscariotes, que já tinha saído do meio deles: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Diz: deixo-lhes a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes farei muito, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem direito nenhum sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou, levantem-se e vamos-nos daqui. Ok, então, a primeira coisa, irmãos, que eu queria tratar e perguntar com vocês sobre esse trecho que nós lemos é
essas frases aqui que estão em destaque. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas. E depois ainda Jesus fala: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Alguém pode me explicar o que significa isso? Eu digo, é, você já pensou que se você lê esse texto de uma forma talvez indevida, você vai olhar para ele e falar assim: poxa, é tudo que eu precisava. Eu vou, tudo aquilo que eu pedi para Deus, ele me atende, ou ele faz. É isso mesmo, irmãos? Porque é isso que está escrito. Agora, como que a gente explica isso? Lembrem que é uma aula, né? Na verdade, é uma aula assim, em que a gente pode conversar e errar junto, né? Então, fiquem tranquilos, ninguém vai tirar nota 0 e nem 10 também, né? Então, e nem 9, nem 5, porque não vale nota, né? É mesmo só para a gente interagir. O que vocês têm a dizer sobre esse texto, essa parte, né? Eu posso falar? Por favor, Rose. Jesus está falando ali das coisas espirituais, né? Das Uhum. coisas espirituais e não as coisas materiais. Então, assim, muita gente entende como fosse coisa material e começa a pedir carro, pedir coisas materiais. Ele não está falando disso, entende? Muito bom, é isso. Mais alguém quer acrescentar algo? Não? Não tem problema, também não é para. É mais mesmo para a gente ter esse tempo. Quer falar, Elaise? Eu queria. É, primeiro, oi, né, para vocês. Cheguei Oi. atrasada de tudo. Mas... Lendo toda essa parte que você passou de novo, né, Renan? Fala um pouquinho sobre assim, se vocês me amam, vocês fazem a minha vontade. Então, assim, essa coisa de você conhecer os mandamentos mesmo de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida, para a vida das pessoas, faz com que você peça as coisas que, que tenha essa vocação, essa coisa que vai Uhum. engrandecer. Eu acho que tem que ter essa ligação, né? Quando você conhece, você sabe o que é bom, e sabe também que não está nas suas mãos, está nas mãos dele. Então, assim, é nesse sentido, eu acredito. Sim. Ótimo, é isso. Basicamente, irmãos, é isso. Então, deixa eu voltar aqui o slide. Então, quando ele fala lá, né, fará coisas ainda maiores do que essas, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essas palavras constituem um encorajamento à oração. Nós temos sim que orar o tempo todo e sem cessar, né? Não cabe a nós deixar de orar, porque eventualmente a gente pode pensar assim: ah, Deus já sabe de tudo, ele vai fazer tudo o que ele achar que tem que fazer. Nós temos que orar. E é importante notar a relação entre as orações e as obras maiores do verso anterior. O que isso significa? Deus atenderá aos pedidos que forem feitos na íntima relação com as suas obras. Ou seja, Deus não está para nós como um serviçal ou como um gênio da lâmpada, né? Pronto a atender os nossos desejos terrenos. Mas se nós compreendermos sua plena vontade, pediremos coisas alinhadas com os desígnios de Deus. Se assim o fizermos, aí sim ele nos atenderá. Mas lembre-se, tudo segundo os critérios de Deus e tão somente dele. Agora eu pergunto, irmãos, muitas vezes a gente tem boas intenções, né? A gente fala assim: ah, eu vou fazer tal coisa para ajudar o próximo, ou para ajudar alguém, ou para ajudar alguém da minha família, ou talvez isso seja bom para mim mesmo, né? E aí a gente pede em oração e coloca isso em oração diante de Deus, e nem sempre também acontece, né? Não é verdade? Gente, é coisa do ser humano, assim, eu estou compartilhando coisa que acontece. É porque, irmãos, às vezes a gente acha que é da vontade de Deus, né? Mas não é. Porque ele está falando que tudo aquilo que a gente pedir que for da vontade dele de fato, ele vai fazer. É que muitas vezes
esse pedido vai estar muito ligado àquilo que a Elaise falou. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais os nossos pedidos vão estar alinhados com a sua vontade. A questão é que muitas vezes também nós temos que avaliar qual Deus nós conhecemos. Pode crer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito interessante esse texto aí, porque é assim, Jesus é claro, ele fala assim, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E guardar os mandamentos é exatamente estabelecer uma relação mais íntima, né, com ele. É estar mais perto, é falar de tudo, é saber que Deus é aquele seu confidente, é para ele que você conta coisa que você não conta para seu marido, para sua esposa, enfim, né? Para ele não tem o que ter esconder, não tem como esconder. Sim. Então, esse aí é a base de tudo, né? É como a Elaise comentou e a Rose também, você não vai ficar pedindo uma casa, um carro, você até pode pedir, porque Deus sabe das nossas necessidades e isso é direito nosso. Como filho, seu filho não pede para você as coisas que ele quer, né? Eu tenho um exemplo assim de adolescente, né? Tinha uma mulher que às vezes ia lá em casa limpar, né? E ela era evangélica também, né? E ela gostava de bater um papo comigo, né? Mesmo eu sendo adolescente. E eu gostava também, né? Eu sempre gostei de bater papo. E ela falava assim, Renan, se você tivesse que pedir... Eram umas coisinhas assim, né? Acho que eu era adolescente, mas é coisa que marca, né? A gente lembra. De você ter uma casa na praia ou ser um homem de Deus da igreja, né? O que você ia escolher? E aí ela fazia essas perguntas para mim, né? Eu falei, sei lá, né? Eu acho que as duas coisas, né? Uma não impede a outra, né? Mas o que ela queria me ensinar ou passar é que muitas vezes, né? A gente está dando um exemplo bobinho aqui, tá? Mas, por exemplo, ter uma casa na praia. Eu sempre gostei de praia, viu, irmãos? Eu sou da praia. Se você for para um sítio ou para a praia, me chama para ir para a praia, tá? Mas pode me chamar para o sítio também. Eu gosto de viajar, mas eu prefiro praia. E sempre gostei, né? Sempre foi uma vontade minha, inclusive, mesmo. Mas o que ela queria passar é assim, quantos domingos eu ia perder se eu fosse na sexta-feira à noite? E quantos domingos eu ia perder de deixar de estar na igreja porque eu estava voltando da praia, por exemplo, né? E é uma bobeirinha, assim, entendam o que eu estou falando, irmãos, não tem nada a ver ter casa na praia, não ter ou ter, tá? Só a questão onde está o meu coração? E outra coisa, aquilo que eu peço ao Senhor vai me ajudar a glorificar ainda mais o nome dele ou vai ajudar a glorificar ainda mais a mim mesmo? O meu prazer, o meu deleite, o meu desfrute, o meu descanso, né? Então, também tem um pouco a ver com isso, né? Como a Rose disse, pedir coisas materiais, mas que muitas vezes vão fazer com que a gente não deixe ainda mais de glorificar ao Senhor, né? Então, por isso que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos. Até mesmo quando tem boas intenções, ou quando aparentemente não tem nada demais, porque Deus sabe o nosso coração, né? Mas vamos avançar aqui. Ok, então falamos um pouco desses versículos 12 e 14 e sobre a oração. Então, sempre lembrando que Deus atenderá os pedidos que forem feitos na íntima relação com as suas obras. Agora, nós vamos entrar num tema de todo esse texto que é muito importante. Na verdade, simplesmente porque a gente vai falar de Deus, né? Que é o Espírito Santo. O Espírito Santo como ajudador para a execução da obra de Deus. A promessa de Jesus revela o ministério do Espírito Santo como ajudador, proprietário do corpo e intérprete das diretrizes divinas. Quem pode ler esse versículo 16 e o comentário e o versículo 17 para mim? Eu posso ler. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo
porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você falou para ler o Isso, comentário? isso, Ah, Aí tá. lê os slides aqui. Tá. O Espírito Santo como ajudador para a execução da obra. A promessa de Jesus revela o ministério do Espírito Santo como ajudador, proprietário do corpo, intérprete das diretrizes divinas. E aí, só para a gente entender aqui rapidamente, né? O versículo 16, outro conselheiro. Jesus está falando aqui, irmãos, vocês perceberam do Espírito Santo, né? Conselheiro ou ajudador, essa é o termo, né? E é um termo jurídico, mas que obviamente naquilo que Jesus queria passar é muito mais do que um advogado de defesa, ainda que ele é também o nosso advogado, aquele que intercede por nós, né? O Espírito Santo. Também no versículo 17 ele é chamado de o Espírito da verdade, em essência e em ação. O Espírito é caracterizado pela verdade. É ele, irmãos, quem leva as pessoas à verdade de Deus. O Espírito Santo é quem converte pessoas de acordo com aquilo que Deus Pai, Deus Filho já estabeleceram. Então, o Deus Espírito Santo é quem executa. E é isso então que nós vamos continuar. Lá no começo do Evangelho de João, nas primeiras aulas, eu lembro que eu falei algo para vocês de uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. Essa doutrina, independente se somos evangélicos ou não, mas se somos cristãos, por exemplo, católicos, ambos reconhecem essa doutrina e ela é de fundamental importância para o cristianismo, não é? Porque ela nos diverge ou ela nos distingue de outras religiões, por exemplo. Agora, uma coisa importante é que muitas religiões que se dizem, por exemplo, cristãs e evangélicas, não entendem a doutrina da Trindade dessa forma. Então, isso é muito estranho, né? É aquilo que nós chamamos de pseudo, ou seja, falso. Pseudo é falso. Falso cristão ou falso evangélico, porque é uma doutrina igual para todo mundo. Aquilo que uma das poucas coisas que nós temos em comunhão, por exemplo, com aqueles cristãos que não são evangélicos. Mas a doutrina da Trindade, ela é muito antiga, foi estabelecida muito antigamente, mas eu quero trazer a essência, né? Aquilo que de fato é importante para nós hoje. Deus possui 3 pessoas, ou seja, o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa, pessoalidade do Espírito Santo, mas apenas uma essência. As 3 pessoas estão eternamente juntas e em cooperação. Cada pessoa está envolvida em tudo que as outras fazem, pois o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. João 10:38. E o Espírito é tanto Espírito de Deus quanto Espírito de Cristo, como nós vemos lá em Romanos 8:9. No entanto, as Escrituras enfatizam distinções gerais entre as obras das 3 pessoas, sendo que o Pai inicia, o Filho concorda e o Espírito executa a vontade conjunta dos 3. Nós vemos um exemplo lá em Efésios também, que nós já estudamos, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, onde nós vamos entender que a salvação é uma obra operada pela Trindade. O Pai elege, o Filho realiza e o Espírito aplica, ou seja, o Pai escolheu, Jesus Cristo tornou isso possível aos homens com a sua morte de cruz, e o Espírito, então, ele convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça de Deus. No Evangelho de João é um dos livros da Bíblia no qual nós mais temos essa doutrina explícita, ainda que não esteja escrita. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito doutrina da Trindade, né? Ou fala Trindade. Mas, ao longo do tempo, né, os estudiosos então compreenderam isso, e aquilo que nós estamos vendo no Evangelho de João corrobora para esse entendimento.
né? Então, não se esqueçam que Deus possui 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São pessoas. O Espírito Santo não é um espírito qualquer, por exemplo, ou como a gente fala, é algo sobrenatural, uma força, uma energia. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele é Deus. E ele habita em nós, habita naqueles que são de Deus. Então, vamos ali tratar um pouquinho do nosso texto, voltando, né? Só trouxe esse panorama sobre o Espírito Santo. Como o Espírito Santo, irmãos, aplica a salvação? Alguém pode comentar ou de cara ler o versículo que está na tela aí, né? Como que ele aplica essa salvação? À medida que o Pai elege, o Filho dá condições para isso, e aí o Espírito Santo então aplica a salvação. Como que isso é feito? Está no slide aí, é só ler o versículo. Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É isso. Ele, por exemplo, quando você fala para alguém, você ora pela salvação de alguém, e aí você fala para essa pessoa, mas quem convence é o Espírito Santo. É isso aí, Edna. Muito bom. É isso. Rápido e simples, é isso. Então, nossa obrigação é falar do amor de Deus, orar pelas pessoas para que mais almas sejam convertidas, mas a obra não é nossa. E ninguém, irmãos, dá uma chance para Jesus. É o Espírito quem coloca no coração da pessoa a fé para confessar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que, inclusive, nós vemos muito isso no Evangelho de João, muitas pessoas que se achegaram à igreja do Senhor porque viveram algum tipo de experiência ou alguma coisa diferente. Muitas vezes você vê essa pessoa ao longo do tempo se esfriando ou então saindo do corpo de Cristo, porque não são experiências que vão, ainda que elas sejam importantes, mas não são elas que mostram quando nós somos salvos ou não. E isso não cabe a nós saber também, mas é só o Espírito Santo que pode convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então é o Espírito que aplica a salvação. Agora, quando Cristo fala que vai nos deixar o Espírito Santo, não é simplesmente que ele vai converter pessoas e beleza, vai esperar tudo acontecer. Não. Ao longo de toda a história da igreja e do tempo que nós chamamos de hoje e do futuro, o Espírito Santo continua conosco, porque Jesus prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até quando ele voltasse, o próprio Cristo, né? Então, quais são algumas das funções, e aqui teria bastante coisa para falar, mas está mais sintetizado de uma forma simples. O Espírito Santo, então, além de converter as pessoas, ele nos capacita. É ele quem nos capacita para fazer a obra de Deus, né? Por isso é tão importante o entendimento correto do que é o Espírito Santo, né? Então, conforme o próprio texto que nós lemos hoje, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então é o Espírito Santo do Senhor que nos ajuda a sermos crentes que glorificam a Deus e que testemunham sobre o amor de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta também. É o Espírito Santo. Agora, outra coisa que é muito importante do Espírito Santo é que ele nos garante a salvação eterna. Agora, antes de tocar nesse assunto, deixa eu só voltar uma coisa aqui. O Espírito Santo, ele tem várias funções, irmãos, e não dá tempo de falar de todas aqui, mas então ele aplica, ele capacita. Uma das capacitações do Espírito Santo, por exemplo, é na distribuição dos dons, né? Existe uma lista de dons escrito lá em Efésios, em Coríntios, mas que todos esses dons são
para exclusiva edificação dos crentes na igreja do Senhor, né? Então, outro ponto de atenção e cuidado também em relação à nossa denominação, por exemplo, e outras que dizem que existe, por exemplo, o segundo batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Não é isso. A palavra de Deus vai falar que uma vez que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós e pronto, né? Então, e a partir do momento que ele habita, ele nos capacita, ele distribui os seus dons. Tem vários dons, né? Mas a gente pode fazer um estudo um dia sobre os dons, né? Mas não é o tema agora da nossa aula. Mas o importante é saber que o Espírito Santo nos capacita. Ele vai nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, tá bom? E um outro ponto importante sobre o Espírito Santo é que ele nos garante salvação eterna. Por que isso, né? Conforme Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra vai dizer assim: nele, ou seja, no Espírito Santo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E selo aqui na antiguidade, né? Vocês lembram quando o rei ele selava alguma coisa? Aquilo significava propriedade, ninguém tira, né? Então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor de sua glória. Então aqueles que pregam ou que acreditam que um crente pode perder a salvação, tem que nos explicar o que significa um texto como esse, por exemplo, que para mim e para muitos entendem que o cristão não pode perder a salvação se de fato ele é um cristão, porque o Espírito Santo é quem age na vida da pessoa, garantindo essa salvação e fazendo com que ela nunca se perca, porque o Espírito Santo, então, ele sela aquilo que Deus e o Pai, o Deus Pai e o Deus Filho planejaram, né? Então isso é importante também para nós entender sobre as funções do Espírito Santo, né? Vocês perceberam, irmãos, deixa eu baixar aqui rapidinho, falta pouquinho para acabar a aula, que o texto ele vai se desenrolando, né? O capítulo 14 do Evangelho de João, e vai falando ali algumas coisas que Jesus vai prometendo então para os discípulos, mas eu não estou me atendo a versículo por versículo, porque qual é o tema principal desse capítulo 14 a partir do versículo 16, 17 ali? O Espírito Santo. Então é isso que eu quero trazer para vocês, né? As funções do Espírito Santo, tá? Mas a sequência ali do texto nós sabemos, aquilo que Jesus promete, e Jesus vai falar para os discípulos: então, gente, fiquem calmos, não se perturbem o coração de vocês, porque o Espírito Santo estará com vocês, e ele está conosco hoje. E é importante a gente compreender as funções do Espírito Santo para que nós também hoje possamos não ficar perturbados ou confusos emocionalmente daquilo que vai acontecer ou daquilo que não vai acontecer, porque a principal promessa do Senhor, ela está a nós garantida, que é a morada eterna. E o Espírito Santo então vai nos lembrando disso, vai acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração. Deixa eu seguir aqui. Então, essa é alguma das funções do Espírito Santo. Ele aplica a salvação, ele nos capacita para a obra do Senhor e ele nos garante a nossa salvação eterna. E rapidamente, falando um pouquinho também sobre as funções do Espírito Santo e sua obra na igreja. Isso é até um trecho da minha apostila, irmãos, viu? Do seminário, tá vendo? Tô trazendo conteúdo teológico aí para vocês, da aula de teologia sistemática. Então, o Espírito Santo é a sua obra na igreja. O Espírito Santo, ele criou a igreja. É ele quem criou. Basta você ler lá em Atos capítulo 2,
do versículo 1 ao 4, ou também 1 Coríntios, né, capítulo 12 ao 13. O Espírito Santo, ele habita na igreja. Obviamente, irmãos, que não nas paredes, mas na comunhão entre os santos, né? Na comunhão do povo de Deus. Na igreja, quando nós entendemos como o corpo de Deus reunido. Então ele habita na igreja. O Espírito Santo, essa parte também é bem importante, ele preside a igreja em seu governo, em sua pregação, em suas orações. O Espírito Santo unifica a igreja e o Espírito Santo dirige e possibilita a expansão da igreja. Então, irmãos, muitas vezes, muitas igrejas ou muitas pessoas estão deficientes na sua porção do Espírito Santo. Muitas das coisas que às vezes não acontecem, talvez seja a ausência do Espírito Santo. Ou pessoas que não estão deixando o Espírito Santo agir. Isso é possível? Sim, isso é possível. Ainda que o Espírito Santo habite em nós e ele nos garante a nossa salvação, muitas vezes a palavra vai dizer que nós entristecemos o Espírito Santo, que nós fazemos várias coisas com que não deixa o Espírito Santo agir. E é por isso que Paulo, ele vai ensinar lá também aos Efésios a buscar se encher do Espírito Santo. E o que é, irmãos, se encher do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Como fazer para que eu seja cheio do Espírito Santo? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. São 9h53 aqui no meu relógio. Até 9h55 eu quero ouvir alguém. Como fazer para ser cheio do Espírito Santo? O que eu deveria fazer? É um culto? É uma música? É uma atmosfera? É um ambiente? Como que é isso, né? Como que isso se dá? Como que é ser cheio do Espírito Santo? Nos capacitando e lendo mais a palavra. Certo. Ok. Sim. Correndo o risco de errar feio, querendo, de alguma forma, entender e fazer isso que a Cris falou ajuda, por exemplo, né? Uhum. Não errou nada feio, Elaise. Tá ótimo, é isso aí. Obediência a Deus. Obediência a Deus, ok. Orar, ler mais a palavra, entender, seguir, obedecer. Isso, muito bom também, Rose. E em resumo, é tudo isso que os irmãos falaram. Agora, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer aquele versículo famoso, né? Não vos embriagueis com vinho, mas, olha lá, deixa eu... só então fazendo aqui, antes de falar do versículo, só fazendo um resumo aqui sobre algumas das funções do Espírito Santo. Tem muito mais, tá, gente? Aqui, pelo tempo, né, ficou bem sucinto. Mas então, lembrando, e é importante que os irmãos gravem isso. O Espírito Santo, então, é quem aplica a salvação, né? Quem convence do pecado, do juízo e da justiça. É quem capacita o cristão para a obra de Deus, né? Então, é aquele que vai nos ensinar e vai fazer a gente lembrar das coisas do Senhor. Ele nos garante a salvação eterna, ou seja, a salvação não se perde. Tá? A pessoa que se perde é o que nunca mais foi, aquelas que nunca foram, né? Como também vai dizer a palavra. E é ele quem fundou, quem dirige, quem governa a igreja de Deus. E a pergunta então que fica, né, que eu fiz agora, como ser cheio do Espírito Santo? É tudo aquilo que os irmãos falaram. É aquilo que Paulo ensina lá em Efésios capítulo 5, do 18 ao 20, que vai dizer: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E como eu me deixo encher pelo Espírito? Falando entre si com salmos, ou seja, lendo salmos aqui, a gente pode entender lendo a palavra do Senhor,
cantando louvores ao Senhor, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças, tendo um coração grato constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que os irmãos falaram, Bíblia, oração, louvores a Deus, ter um coração grato, viver em comunhão com os nossos irmãos que também possuem o Espírito Santo, né? Então, é assim que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. O quanto nós temos feito isso, o quanto nós temos lido a palavra, cantado louvores, e aqui louvores, uma aspas, né? Louvores que de fato glorifiquem a Deus e não a mim mesmo, né? Louvores que de fato dignifiquem o Senhor e não dignifiquem ao Renan, por exemplo, né? Aqueles louvores que realmente falam que Deus é santo e não que Deus faça algo para mim, né? Então, até isso é importante, porque às vezes a gente acha, não, mas eu escuto louvor todo dia, toda hora, eu deixo tocando o dia inteiro em casa e nada acontece. Tem que ver também os louvores que nós estamos ouvindo. E não estou falando para você não ouvir, tá? Só estou dizendo que existe essa distinção em que em alguns momentos não necessariamente são louvores a Deus, né? Enfim, isso é importante. Mas então, muitas vezes, irmãos, os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas ansiedades certamente seriam muito melhor resolvidas ou entendidas ou compreendidas se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo. Porque ainda que ele habite em nós, a partir da nossa salvação, é função nossa, como seres humanos, buscar incessantemente, incansavelmente, o Espírito Santo, através da leitura da palavra, da oração, da compreensão do Senhor e dos louvores a Deus, ser grato e viver em comunhão com os nossos irmãos. Então, também, com certeza, com certeza. Então aqui, irmãos, para concluir, como eu disse para vocês, eu discorri um pouco sobre o Espírito Santo de Deus e ele é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, é Deus em três pessoas com uma única essência. Mas, voltando aqui para o nosso texto do capítulo 14, vocês viram ali então que os discípulos eles estavam de fato perturbados, como eu já disse, emocionalmente tristes, por tudo aquilo que já tinha acontecido com Judas, com Pedro, sabendo que Jesus iria partir, mas então Jesus, em contraste com esses sentimentos, ele demonstra alegria e paz, né? Na sequência, Jesus então lembrou da necessidade de seu sofrimento lá no versículo 30. Era necessário que acontecesse isso com Jesus. Não havia também nenhuma autoridade do diabo, que é aquilo que ele fala do 30 e 31, contra Jesus. Ao contrário, o diabo é sujeito a Cristo. No entanto, também como diz a palavra lá em Gênesis 3,15, Satanás feriria o calcanhar de Jesus, né, que é a crucificação, figura da morte de cruz, mas teria também a sua cabeça esmagada, figura da vitória de Cristo sobre a morte na cruz, a ressurreição. Então, a morte de Jesus é a maior figura do amor de Cristo por Deus, pelo Pai. E para concluir, aprendemos como a separação entre pessoas que se amam geram dilemas, né? Quando a gente perde alguém querido, ou mesmo quando alguém, sei lá, vai mudar de cidade, vai mudar de estado, você sabe que vai ficar um tempo longe, isso às vezes pode trazer alguns dilemas, dependendo da forma como é e por quê, né? Mas vimos também como as palavras de Cristo e o auxílio do Espírito Santo são suficientes para transformar corações aflitos em corações alegres e dispostos a servir até o final. Então, assim a gente encerra agora o capítulo 14 e vamos seguir no capítulo 15 em diante. Quero só... deixa eu parar a apresentação. Quero só lembrar aos irmãos, né, uma coisa importante. Lembrem-se que nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 12,
do Evangelho de João, Jesus em seu ministério público, ou seja, a gente vê ele se encontrando com pessoas, indo em festas, dialogando com os judeus. Do capítulo 13, que foi o que nós vimos há 3 aulas atrás, em diante, nós vemos os ensinamentos de Jesus de forma exclusiva aos seus discípulos, né? Então, nós vimos isso no capítulo 13, começando ali, e vimos agora no capítulo 14, e assim vai seguir, né? Até a crucificação, ressurreição e etc. Mas, para hoje, é isso. Não sabemos, eu não sei, apesar de a gente compartilhar, né, o nosso tempo de período de oração e de agradecimento, todos nós aqui temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas crises, né? Mas Jesus está dizendo para que a gente não fique assim, né? E lance sobre ele toda a ansiedade, ele vai falar também, né? Mas para que a gente confie em Deus, confie no Senhor Jesus Cristo e creiamos que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita para viver de uma forma que glorifica a Deus, apesar daquilo que nós estamos passando. Agora, nós temos que buscar o Espírito Santo. Buscar, orar, né? Ler a palavra, cantar louvores a Deus, ou seja, fazer coisas que nos edifiquem e glorifiquem ao Senhor, né? Então é isso que nós vemos aí nesse capítulo 14. Essa é a receitinha para que nós possamos viver de uma forma que glorifique a Deus. Encerro aqui, mas vamos conversar. A Ruth vai comentar. Gente, eu entendo assim, sabe? Ótima aula, acho que é um reforço para a nossa fé, né? Para o nosso entendimento. E uma coisa que eu ouvi no sermão uma vez, quero compartilhar com vocês, é rapidinho. À medida que você vai ler a palavra, ou que você vai ouvir o louvor, cantar junto, não é verdade que às vezes a gente está assim e vem um hino na nossa cabeça, vem um corinho na nossa cabeça, e a gente canta, e a gente louva, e às vezes é assim, né? Aquele louvor aqui, ninguém está ouvindo até, mas Deus está. Então, a nossa mente, levar a nossa mente realmente a estar assim, presente naquele momento, é pedir a Deus, Senhor, me enche do teu espírito, para que eu entenda o que fazer com aquela situação, aquilo tudo, sabe aquilo? A gente se pôr no exercício mesmo disso, porque é verdade, né? Porque é verdade. Tanto é verdade que ele está em nós, como é verdade que ele age em nós. E, por exemplo, agora, nesse momento, o irmão Diogo botou na classe, um pouquinho antes já, agora há pouco ele agradeceu, pedindo pela Manuela, a nenenzinha deles, que não passou bem. Ela vomitou, ela teve calafrios, ele relata. Então, nós devemos orar, eu até, Renan, me dá licença de pedir isso, para que a gente agora interceda em favor da neném, tá? E deles, né? Então, é esse tipo de experiência, é aqui e agora, nesse momento, pôr a nossa mente em ação e nos apropriarmos mesmo, tomarmos posse disso que nós acabamos de aprender ou de reforçar, né? No nosso entendimento como cristãos que nós somos. E exercitar isso agora, aqui, diante de Deus, e levar a Ele esse pedido, outros pedidos, enfim, o nosso coração com essa consciência, a nossa mente junto. É isso. Amém. Ore aí, Ruth. Vamos então orar para encerrar nossa aula e pedir agora, nesse momento em específico, pela Manu, filhinha do Diogo, que é nosso colega aqui de classe, né? Trabalha ativamente na igreja, a Carol também. Ruth, então, você pode orar para encerrar e também Sim. pela Manu? Pois não. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia que o Senhor está nos concedendo, Senhor, pela vida. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus santo e que nos recebe diante do teu altar. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na tua palavra, nós cremos que nesse momento o Espírito Santo intercede diante do Senhor, levando o nosso pedido, o nosso clamor, levando também o nosso agradecimento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos recebe.
E nesse momento, Senhor, queremos colocar diante do teu altar a Manu, a filhinha do irmão Diogo e da Carol, pedindo, Senhor, por ela, pedindo ao Senhor que intervenha nessa situação de saúde que ela está tendo, que o Senhor conduza, ó Deus, os médicos a entenderem perfeitamente o que é e providenciar também a solução, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, nós colocamos diante do Senhor o nosso desejo de ver o teu reino crescendo, especialmente dentro de nós, especialmente dentro das nossas casas, Senhor, especialmente dentro daquilo que é o nosso objetivo, onde é que está a intenção do nosso coração. Nesse pedido que fazemos aqui pela Manu, Senhor, nós queremos também experimentar o descanso, né? Não só nosso, como especialmente do irmão Diogo e da Carol, em descansarem na tua providência, descansarem no teu poder. Isso não é um exercício fácil para nós. O Senhor conhece a gente, o Senhor sabe da nossa limitação, dos nossos medos, daquilo que nos tira o sossego, mas nós queremos nos lembrar e tomar posse, Senhor, daquele versículo que a gente acabou de ver. Não perturbem o coração de vocês, foi o que o Senhor Jesus disse para nós. Disse para os discípulos naquele momento, mas serve para nós hoje perfeitamente. Então, Senhor, nós queremos colocar isso diante do Senhor. O nosso coração, que na maioria das vezes nos engana, na maioria das vezes nos leva a fazer e a pedir coisas que não combinam com o que o Senhor quer. Não combinam com o teu reino, não combinam com a tua vontade, não combinam com a glória que deve ser somente para o Senhor. Então, Senhor, que o Senhor tome o nosso coração. Nós pedimos agora, para que o nosso coração consiga raciocinar, pensar em cima da tua palavra. Como nós também vimos que aquele que ama o Senhor vai guardar os teus mandamentos. Isso é uma receita, como o Renan falou, e que a gente possa, Senhor, exercitar isso. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente usa a receita e segue o que está lá. Então, nós também temos essa receita para a nossa vida espiritual, nós também temos essa receita para descansarmos no Senhor. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a isso, nos levando a essa verdade, a essa experiência verdadeira mesmo com o Senhor. E nesse instante reforçamos, ó Deus, que seja assim com o irmão Diogo, com a irmã Carol e com a pequena Manu, que o Senhor esteja restaurando a vida dela, a saúde dela, dando o fim desse mal-estar, dessa situação. Nós entregamos ela, sua família e a cada um de nós e as nossas famílias nas tuas mãos nesse momento. Te agradecendo pela lição, te agradecendo pela palavra que o Senhor reforçou no nosso coração hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Amém, irmãos. Bom dia Amém. a todos. Um ótimo domingo e bom culto. Edna, você está falando, mas o seu microfone está desligado. Ninguém escutou. Vai ter que falar de novo. Desculpa, eu peço desculpa para o irmão Renan, que ele está ali como líder da classe, né? E eu, ora, Ruth! Imagina, que é isso. Senti no coração de você orar, Ruth. É isso. Sossega, Edna, fique em paz. Aqui a gente é isso aí, tá vendo? É um grupo. É né? isso aí. É assim que tem que ser. Mas é Gente, isso um aí. abraço para todo mundo. Ótimo domingo a todos. Boa semana e sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau. Beijo. Amém. Tchau. Tchau.